Boa tarde, doutora Rosália, em nome do qual cumprimento todas as autoridades aqui, comunidade presente, excelentíssimos senhores jurados, os senhores já estão terminando o mês de outubro, já sabem para que estão aqui. Estão aqui para fazer justiça, e é a justiça do povo, para o povo e pelo povo. O Tribunal do Júri é o Supremo Tribunal de Defesa da Vida, como diz o promotor de justiça César Danilo, do Ministério Público do Mato Grosso. É o Supremo Tribunal de Defesa da Vida e da Proteção Integral da Sociedade. Os senhores são agora a resposta da sociedade para os crimes de sangue. Autoridades constituídas primeiro por Deus e depois por transferência constitucional da doutora Rosália para julgar os crimes de sangue, de homicídio, tentativa de homicídio. E eu quero dizer a vossas excelências que o Tribunal do Júri não é guarda-chuva de criminoso. O Tribunal do Júri não é escudo de assassino. O Tribunal do Júri é a resposta que toda a sociedade precisa para verdadeiramente se fazer justiça. Porque quem dá a vida é Deus. E quem só tem autoridade para tirar é Deus. Hoje, Kleber vai falar pela última vez. Hoje, o velório emocional desta família que está aqui enlutada, com as suas lágrimas vertidas neste plenário. O luto desta família está revestido de luta. Nós, eu e o doutor Marco Valério, estamos aqui com a assistente da acusação para ser justiça, porque promotor de justiça, quando faz o juramento para fazer a justiça com base na lealdade. A Bíblia diz que o trono de Deus, no Salmo 89, é baseado na justiça e no juízo. Hoje também Arthur vai falar. Os senhores estão vendo aqui a roupa do Arthur, vítima, sobrevivente, porque sobreviveu por um milagre. Assim como Deus requereu de Caim a resposta porque matou Abel. As manchas destes sangues, sangue do Arthur, sangue que rola no seio da família, a orfandade que assolou cruelmente a vida do Arthur, os traumas de toda essa família e a memória de um homem bom, porque podem falar o que for, o Kleber era um homem diferenciado, um homem segundo um coração de Deus, um homem que tinha uma ficha só elogios, excelências, portarias de elogios e medalhas. Falaram aqui. O Ministério Público representa a vítima. A vítima é do Ministério Público. Quem está sendo julgado aqui é Joaquim, um policial militar. Por isso, as características mais perversas e cruéis e graves, porque um homem que se diz que ficou 30 anos na fileira da segurança pública, que treinou e instruiu, comprovou e mostrou que não aprendeu e nunca vai aprender a respeitar a vida, que é um bem maior. O Amapá está encharcado de sangue de inocentes. A taxa de homicídios, excelências, no anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública, nós estamos em primeiro lugar de homicídios. O estado que mais se mata no país. Cabe ao Tribunal do Júri limpar essa mancha. Os senhores são resposta da sociedade. Os senhores estão atentos a tudo que vai ser feito. O Ministério Público, com base na verdade real, porque não impediu que a defesa juntou fora do prazo o resultado do Conselho de Justificação da Corregedoria que vamos apresentar aqui. Vídeos, vamos apresentar. Não pediu a simulação, o uso do simulacro, pode usar, porque a verdade já foi revelada a vossas excelências durante a instrução. Eu vou apresentar um quadro a vossas excelências. A moldura é o que a defesa quer trazer. Mascarar, deturpar, desvirtuar a verdade, transferindo uma responsabilidade da irresponsabilidade do Joaquim, que tinha um dever e sabia os protocolos. POP 019, portaria interministerial, método Giraldi, nem eu, que nunca fiz instrução de tiro, tive que aprender, estudar, para dizer para vossas excelências que ele tinha o dever de proteger não só aquele que ele disse que apontou a arma, mas todos os populares. A moldura é toda essa simulação e engano e mentira, engodo. Mas a tela principal, passa, minha filha. Eu trouxe uma parte dela aqui a vossas excelências. O sangue de um inocente na roupa do seu bem precioso. Porque custou muito para o Arthur vir à terra.
Custou muito, foi sangue, suor, lágrima, investimento. Foi mais de 100 mil reais de investimento. Ele deu tudo o que ele tinha a ele e a Jamile. Desde os 16 anos, uma família linda, normal. E como o Kleber foi encontrado, colhido por esse assassino? Essa é a tela do julgamento de hoje. Um homem de bem, um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom soldado, amado e querido por todos. Quando a defesa quiser levá-los para a areia movediça do engano, usando a legítima defesa absurda, que foi veementemente combatida, tomamos as providências aqui, como autoridades com prerrogativas constitucionais, sim, nada pessoal contra o delegado Luiz Carlos, mas pedimos para apurar, sim, porque ele usou a fala do Manuel, ele usou o vídeo do Manuel, porque se ele estava com dúvida, e os senhores viram por que eu perguntei, por que o delegado não levou na reprodução simulada o Agapito, policial do BOPE, que estava entre os carros, a Jamile, que pegou a criança, o seu Nedson, tinha que ser perfeito, por isso que se diz reprodução simulada, e por isso que ele vai ter que prestar contas e informar por que fez isso, isso vai ser apurado. Abuso de autoridade, conduzir investigação, ser omisso em investigação, ignorar a perícia. Lembrem-se, durante esse julgamento deste quadro, a moldura é a máscara da benevolência, da caridade. O tribunal do júri não é lugar de caridade. Os senhores são responsáveis de dar essa resposta, por isso que eu comecei com uma frase de Abraham Lincoln, é a justiça do povo, pelo povo e para o povo. Os senhores vão dizer, e aonde está o coração de vossas excelências, o pulsar? Porque poderia ser qualquer um dos senhores que estivessem encontrado o Joaquim no trânsito, um homem violento, com uma ficha extensa, está aí a certidão dele, os senhores têm. E eu peço que os senhores vejam, violência contra a mulher, passou o carro sobre cima de um rapaz, pagou multa, um homem totalmente desequilibrado. E eu quero falar da soberba. Os pecados da soberba é que o homem quer competir com Deus, que é o Criador da vida. E quando ele assume um carrasco, ele revela esse pecado que fez Satanás cair no inferno. Sem dó, sem misericórdia. Grande é a responsabilidade de vossas excelências. E nós convidamos que os senhores venham, junto conosco, o compromisso de dizer sim para a justiça, sim para a defesa da vida. Lembrando mais uma vez, que daqui a pouco o Ministério Público vai comprovar para vossas excelências que não houve legítima defesa. Ele quis, assumiu o risco, tirou um pai de família de circulação, e ainda mais, ainda quis dizer que ele foi irresponsável na condução do veículo. Ainda quis dizer que o Kleber agiu de forma a colocá-lo em perigo. E ele ainda falou da história de facção. Eu trabalho no Tribunal do Júri há 4 anos. Os policiais, se não quiser sair de casa ser ameaçado, nem se torna policial. 15 mil faccionados, 7 facções. Todos nós, todos estamos em risco. E eu quero dizer a vossas excelências aqui, que nós estamos pedindo que vossas excelências julguem essa causa. Nós vamos seguir, que tem muitas provas, não posso me demorar muito, para sanar e validar a dor dessa família que está aqui. E eu peço, vossas excelências, que analisem a tela. A morte do Kleber, o desespero, quando o Arthur falou com a mãe, pai, eu não consigo, ele não conseguiu, mãe, ele não conseguiu, agarrando o pai. E eu pedi licença à doutora, para poder ler, declamar, com a licença poética. Com a licença poética, em homenagem à família enlutada que está aqui, que é vítima indireta. Nós temos muita coisa para fazer, isso aqui é só o início. Do poema Saudades, parafraseando o Miguel Falabella, parafraseando o promotor de justiça Dani Salles, em homenagem ao Kleber. Saudades de Kleber. Trancar o dedo numa porta dói. Um tapa no rosto, um soco, um pontapé, dói.
dói bater o joelho na quina da mesa, dói cólica, cara e pedra no rim. Mas o que mais dói é a dor da saudade. Saudade do irmão que não voltará, do filho que não voltará, do pai que não voltará. Saudade do neto que não virá, saudade dos natais com a família completa, saudade de comemorar o aniversário da filha predileta. Doem todas essas saudades, mas a saudade mais dolorida é a de quem se ama. Saudade da pele, do cheiro, do abraço, do que era chama. Saudade da presença e até da ausência consentida. Saudade faz ferida. Como dói a saudade que não sabemos deter. Saudade da qual não falamos é difícil reverter. Saudade é isso mesmo. Tenta dizer e é só pensar no jazer. Saudade não é encontrar tarefas que dissessem o pensamento, é não saber frear as lágrimas em todo e qualquer momento, diante de uma música, data e lembrança. O sofrimento que conto agora só se cala frente à esperança. Acreditar que 7 homens e mulheres de bem compreendem estas feridas. É desta esperança que falo, a cura das chagas infligidas. Crer na justiça da terra, ter fé na justiça do céu. Justiça é remédio para a saudade, quando punha a maldade do réu. Boa noite a todos. Excelências, dando continuidade aqui à manifestação da acusação, o Ministério Público vem aqui provar para Vossa Excelência que, neste caso aqui, entende que, pelo que foi dito pelas partes, pelo que consta do processo, pela manifestação da defesa, a defesa vem alegar aqui legítima defesa. Imagino eu que seja esta a tese da defesa. Mas o Ministério Público vem mostrar para Vossas Excelências que Vossas Excelências irão decidir entre 2 pontos. Entre a suposta legítima defesa, que será possivelmente sustentada aqui pela defesa, ou se houve execução sumária da vítima. Homicídio doloso com execução sumária. Estes serão os pontos que Vossas Excelências irão julgar neste momento aqui. Só que, para Vossas Excelências darem uma decisão justa, é necessário que entendam o que é legítima defesa, quais os requisitos, porque não basta vir aqui, alegar, contar uma historinha, dizendo, foi legítima defesa, e tentar empurrar a goela abaixo de Vossas Excelências. Não basta. Os requisitos previstos na lei têm que serem preenchidos. Então, vamos ao que está escrito na lei. Observe. A legítima defesa, ela está devidamente descrita na lei. E há necessidade de preencherem todos os requisitos. São alguns requisitos que têm que ser preenchidos todos. Não basta preencher 1 ou 2, tem que ser todos. Se faltar um dos requisitos, a legítima defesa não existiu. Então, preste atenção, Excelências. O artigo 23 diz que a legítima defesa exclui o crime, não há crime. Aí, o artigo 25 do Código Penal vem explicando. Preste atenção. Entende-se em legítima defesa. Quem? Este quem é qualquer pessoa. Usando, primeiro requisito, moderadamente. Primeiro requisito, usar moderadamente. Do quê? Dos meios necessários. Segundo requisito, meios necessários. Repele injusta agressão. A agressão da vítima tem que ser injusta. Outro requisito, atual ou iminente. Preste atenção, Excelências. Atual ou iminente. A direito seu ou de outro. O réu agiu moderadamente? 4 tiros, disparando a vítima, que não disparou nenhum tiro nele. Só ele diz que a vítima apontou a arma para ele.
Ninguém viu mais? Meios necessários. Era necessário? Ou ele tinha outros meios para se utilizar? Por que não encostou o carro? Por que não ligou para o 190? Por que não acionou? Isso que eu estou falando está na norma, que eu vou ler para Vossa Excelência daqui a pouco. Repele injusta agressão. Esta injusta agressão que ele alega, teve? Atual ou iminente? Essa suposta injusta agressão era atual ou iminente, Excelências? Preste muito bem atenção nestes requisitos, porque serão importantes para Vossas Excelências dizerem se o réu realmente estava em legítima defesa, ou se tratou de execução sumária, homicídio doloso. Excelência. Então vamos, já que Vossas Excelências já... antes de passar, eu gostaria... Um dos doutores aqui comigo. Uma pessoa, quem pode ser qualquer pessoa, no caso aqui, o doutor Dênio vai ser a pessoa que irá apontar uma arma, né? Tem uma desavença, tem uma confusão, uma briga. Vamos supor, vamos imaginar. Já foi vistoriado, Excelência. Tá? Então, veja, entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente. Vamos imaginar que esta arma seja moderada. Este é um requisito. Dos meios necessários. Usando moderadamente, vamos imaginar que ele pegue essa arma, use moderadamente, dos meios necessários, que ela seja necessária, repele injusta agressão. Vamos supor que eu tento agredi-lo, praticar uma justa agressão, ou ele praticar contra mim, atual ou iminente. Preste atenção. O que é atual, Excelência? Atual é aquele que está acontecendo. Olha só, atual é aquela agressão que está acontecendo. Ele pega a arma, vamos supor que ele aponte para mim, e começa a atirar. Isso é atual. Mas vamos supor que ele aponte para mim, mas não atire. Não está atirando. Está prestes a atirar. Então, isso é iminente. Então, se ele apontar na minha direção, e não atirar, mas está apontando, está na iminência. Se ele começar a disparar, agressão atual. Qualquer ato posterior a isto, Excelência, cessou legítima defesa. Exemplo, ele está prestes a atirar. Mas vamos supor que ele desiste. E eu pego a minha arma e atiro nele. Já era. Não é legítima defesa. Preste atenção que este ponto é importante para que Vossas Excelências entendam se o réu estava em legítima defesa. Aponte de novo, Excelência. Ele apontou, não atirou, está na iminência. Está lá na lei. Ela tem que ser atual ou iminente. Se ele atirar, efetuar algum disparo, atual. Se ele apontou, desistiu, e eu puxar a minha arma e atirar nele, execução sumária, homicídio doloso, porque quando eu atirei, ele já tinha desistido, ele já tinha guardado a arma. Já não tinha mais condições de atirar. Qualquer ato meu posterior a isso, Excelência, homicídio em execução sumária. Vamos analisar agora os fatos? Preste atenção nesse detalhe, porque a defesa vem aqui sustentar a legítima defesa.
para tentar, excelência, legitimar aqueles tiros que foi dado depois que não tinha mais agressão nenhuma. Depois que a vítima já tinha passado. Excelência, a defesa pode esperar se não vem querer falar isso. Não, mostrou a arma, por isso ele atirou. É? Que momento ele atirou? Depois que a vítima já passou à frente, que saiu qualquer risco? Se a defesa vier falar isso, excelência, Vossa Excelência, lembre disso daqui, ó. Esse requisito. Vamos supor, vamos imaginar que tudo isso aqui preencheu. Moderadamente, meios necessários, injusta agressão, mas se faltar esse requisito aqui, ó, já era legítima defesa, excelência. Não existe, mas a defesa vem querer empurrar a goela abaixo para Vossa Excelência que o réu estava em legítima defesa. Agora, obrigado, excelência. Já que Vossas Excelências entenderam, obrigado, o que é e os requisitos da legítima defesa, vamos colocar os vídeos. Esse é o vídeo normal? Vamos ver primeiro o vídeo em velocidade normal, passando. Observe. Passou ali o carro do réu, vieram outros carros. Observe, o carro do Kleber vai passar por aqui. Carro do Kleber. Né? Cortou pela direita. Quando abriu o sinal, passou um carro. O do Kleber vem tomando a frente e o réu acelera, empurra o carro da vítima para a lateral e vai em frente. Por isso que o Kleber, ó, vem emparelhar com ele e começou a xingar ele. Se fosse só uma ultrapassagem normal, e continua, olha, eles vão emparelhado até perto daquela lixeira azul lá. Ó, eles também, ó, o vidro está aberto, está emparelhado. Quando chega aqui na frente, ele freia, vai acender a luz. Acendeu a luz. A partir daí ele começou a atirar. O carro do Kleber já estava na frente, excelência, já tinha saído da linha. Não tinha mais perigo. Por que ele não encostou o carro e ligou para o 190? Excelência. Por que ele tomou essa atitude? Isso não é atitude policial. Ele mesmo falou que passou 30 anos na polícia, excelência. Tem toda uma experiência. Por que ele atirou? Excelência. Vamos passar de novo este vídeo, para que Vossas Excelências percebam, daqui a pouco a gente vai passar um pouco devagar nesses pontos principais. Observe de novo. Carro do réu. A vítima vem pela direita. Quando veio pela direita, o réu não gostou. Quando o réu viu que ele ia tomar a direção, bem aqui, ó, ele empurrou o carro para cima dele. Foi por isso, quando ele empurrou o carro, foi por isso que a vítima veio tomar satisfação. Veio esse carro que atrapalhou, ele veio, quando chegou em frente à escola meta, que é essa daqui, ó, bem aqui na faixa, emparelhou. Aí eles foram emparelhados, olha, foi andando emparelhado, ele foi xingando, o Kleber foi xingando ele, até lá perto daquela caixa. Agora, preste atenção, excelência. Veja que quando o réu vem no carro que empurra, joga o carro para cima da vítima, lá na hora da curva, que ele viu que a vítima ia tomar a frente dele, ele acelerou e jogou a vítima para a lateral. E depois, ele saiu numa velocidade relativamente baixa. O que ele estava fazendo nesse momento? Ele sabia, acidente, ele sabia o que ele fez. Ele sabia, pelo que ele fez, jogando a vítima para lá, ele sabia que a vítima vinha atrás dele. Ele sabia disso. A vítima, tanto é que a vítima veio. Só que nesse tempo que a vítima veio para encostar, ele já estava se preparando, excelência, pegando a arma, deixando em condições de ser usada, excelência. Porque uma arma, excelência, não é assim de dar tempo de abrir o vidro, pegar, dar o golpe de segurança, se já tiver alguma munição na câmara, destravar para tirar. Não é assim, em um segundo que se faz isso. Quando foi que ele fez isso? Naquele percurso que ele vinha. Esse percurso ele já foi se preparando. De modo que quando chegou que ele deu o freio, ele já sabia o que ia fazer quando ele freou. Agora coloca o que tem velocidade reduzida para que Vossa Excelência perceba.
Quando o Cleber passar, dá uma pausa. Quando chegar bem aqui o carro dele. Só para que Vossa Excelência perceba um detalhe. Bem aqui, dá mais à frente. Dá para voltar um pouquinho? Observe. A janela do carro do Cleber estava abaixada. Completamente. Outra câmera vai pegar, que dá para perceber também que a janela do outro lado também estava aberta. Ele estava com as duas janelas abaixadas. A janela do veículo do réu estava uns 3 dedos abaixados, 3 ou 4 dedos abaixados. Então, naquele momento que emparelhou, como a range ela é alta, volta aqui para ver a altura da range. Observe a altura da range. Observe a altura, ela é mais alta do que esses outros carros de passeio. Então, o banco do motorista ele fica numa posição mais alta. Daqui a pouco eu vou explicar. Continue. Lá vem o Cleber. Vai passar um veículo aqui na frente. O Cleber vem tomando a frente aqui, o réu acelera e fecha ele. E joga ele para a lateral. Foi por isso que o Cleber veio atrás dele. O Cleber veio atrás, não deu para passar. Passou esse carro, ele vem emparelhar. Quando chega na faixa de segurança, que vai aparecer agora, essa faixa de segurança, eles emparelham. Aí daí eles vão emparelhados até lá. Enquanto isso, o réu está se preparando. De maneira que eles vêm... dá um pause aí. Volta só um pouquinho. Observe que arranje numa altura mais elevada. O motorista está bem aqui, próximo ao carro do Cleber. Observem. Janela totalmente aberta. Certamente, e vejam que desde lá dessa faixa, até uma lixeira que tem aqui à frente, onde começaram os tiros, os 2 carros vêm emparelhados. Observe, lado a lado. Arranje altura mais elevada do que o veículo da vítima. Janela da vítima totalmente aberta. Sabe o que aconteceu, Excelência? Certamente o réu viu a arma da vítima na coxa dela. Se pegar esse ângulo daqui, jogar aqui, como a vítima dirige do outro lado do carro, certamente o réu viu essa arma. Mas vamos imaginar que o réu esteja falando a verdade. Vamos dar um crédito para o réu. Vamos imaginar que efetivamente a vítima apontou a arma para ele. Vamos imaginar, ele xingou ele e apontou a arma. Continue. Vamos imaginar, Excelência. A defesa vem aqui, não, ele estava, apontou mesmo, então vamos imaginar, preste atenção. Vai acender a luz do freio aqui. Acendeu a luz do freio, nesse momento começou o tiro. Só volta lá naquele momento em que acendeu a luz do freio, para que Vossas Excelências entendam onde estava o carro do Cleber. Volta mais um pouco. Mais. Ok. Observem, Volta só mais um pouco, vamos ver. Tá. Observem que aqui o carro do Cleber já está à frente. O réu ainda não freou. O carro da vítima já está à frente. Se é que o réu esteja falando a verdade, se é que a vítima apontou a arma para ele, Excelência, aqui já não tinha mais perigo nenhum. Por quê? Porque a vítima já tinha saído da lateral do carro, já estava pegando a frente, e observe, vá, bem devagar. Vai acender a luz,
Acendeu, aqui começou. Então, veja que quando acendeu a luz, que foi a hora do primeiro disparo, a vítima já estava à frente do carro do réu, excelência. Se já estava à frente, excelência, não ofertava mais perigo nenhum. E o réu vem dizer que é legítima defesa. Não se enquadra mais lá no requisito da lei atual e iminente, excelência. Já é momento posterior. E qualquer ato posterior, excelência, é homicídio, não é legítima defesa. Mas se a defesa vier alegar isso para vossas excelências, observe lá no requisito. E vejam que não adianta relatório tendencioso de delegado, que eu vou mostrar daqui a pouco para vossa excelência, não adianta relatório, decisão corporativista lá do Conselho Superior da PM, que usou o relatório do delegado para dizer que estava em legítima defesa. Não adianta, excelência. As imagens mostram. Então, se a defesa vier aqui apresentar relatório de delegado, depoimento de testemunhas, decisão do Conselho Superior, as imagens não mentem, excelência. São as imagens que mostram, não é a alegação de delegado, excelência. Nem do Conselho Superior e nem de ninguém. As imagens mostram. A lei diz o que é, excelências. Portanto, excelências, legítima defesa não ocorreu. Vossa excelência, só continue até o final para eles entenderem. E observe, excelência, preste atenção aqui. Aí ele continua atirando. Preste atenção. A vítima veio freando e veio parar bem aqui. Vejam que a vítima veio freando, depois que ele deu o primeiro tiro, excelência, preste atenção. Como ele ainda estava, quando ele freou, ele ainda estava perto do carro da vítima, o primeiro tiro pegou na porta. Conforme o carro da vítima foi se afastando, os tiros foram atingindo a parte de trás do veículo. Excelência. Quando a vítima percebeu, preste atenção, vossas excelências viram que o vidro do carro da vítima estava totalmente aberto, totalmente. Só que quando o carro da vítima parou, excelência, o vidro estava quase fechado, 2 dedos, daqui a pouco eu mostro para vossa excelência. Significa dizer o quê, excelência? Preste atenção, que significa dizer o quê? Que depois, volta aqui no momento que começou o primeiro tiro, significa dizer que após do emparelhamento, a partir daqui, a vítima já começou a subir o vidro. E os botões de acionamento do vidro é no meio, perto do câmbio. Então, a vítima, segurando uma direção, depois que está emparelhado, depois que se desemparelhou, que a vítima assumiu a dianteira, excelência, a vítima fez isso, segurou a mão no guidão e começou a fechar os vidros, porque, como vossas excelências perceberam, os vidros estavam totalmente abertos. O momento que ela começou a fechar o vidro, foi nesse momento ali, logo depois que desemparelhou. A vítima segurou e começou a fechar os vidros. Só que nesse tempo que ela estava fechando os vidros, excelência, ela percebeu que estava sendo atingida. Não sabia por quê. Ouviu barulhos. Teve o primeiro disparo na porta, talvez ela ficou assustada. Teve o segundo disparo um pouco mais atrás. Teve o terceiro disparo que pegou na cadeira. A vítima, quando se deu conta do que estava acontecendo, excelência, ela olhou para trás para prestar atenção, ver o filho, excelência. Foi por isso que eu perguntei para o delegado, delegado, o senhor indagou? Por que ele olhou para trás? Porque, segundo o delegado, a vítima olhou para trás, que era para visualizar o réu. A vítima olhou para trás, excelência, para olhar o filho. E, neste momento, o carro ainda estava em movimento. Presta atenção, que a vítima freia. O primeiro tiro, a vítima não tinha freado. Mas, a partir do segundo tiro, a vítima já tinha acionado o pé no freio. Vamos voltar de novo às imagens que vossa excelência vão perceber. A vítima vai freada até a esquina. Por quê?
Porque lá na esquina é uma preferencial. Tem a placa pare, tem que parar lá. É a esquina da Odilado Silva com a Cora de Carvalho. A preferencial é da Cora de Carvalho. Então, o primeiro motivo que a vítima freou, primeiro que estava se aproximando da esquina. O segundo motivo, que ela percebeu que estava levando tiro. Aí, quando ela percebeu que estava levando tiro, olhou para trás. Quando ela olhou para trás, foi que foi atingida pelo quarto tiro do réu. Já no final, quando já estava para parar, que foi o momento que a vítima foi atingida, quando a vítima foi atingida, o carro ainda estava em movimento, mas ela já estava com o pé no freio. Tanto é que ela foi morta com o pé no freio. Os peritos identificaram que a vítima, quando chegaram lá, a vítima ainda estava com o pé no freio. Então, neste meio tempo, a vítima colocou o carro no ponto morto, presta atenção, a vítima colocou o carro no ponto morto, começou a frear, percebeu os tiros, depois que colocou no ponto morto, acionou os vidros primeiro, depois colocou no ponto morto. Quando percebeu que olhou para olhar o filho, foi atingida na testa. Tanto é que quando ela foi atingida na testa, Excelência, Vossa Excelência percebe que o carro sai um pouco para a esquerda. Foi quando ela já perdeu a noção. O carro já foi parando com o peso da perna em cima do freio. Vamos observar de novo, volta lá. Observe, Excelência. Acompanhe. Ela vai freada. Começou a frear, só que observe que o carro da vítima. Observe. Era vir direto. Vítima. Da perna. Freio. Já tinha perdido porque no local. Hein? Alô, às vezes a gente faz, Excelência. Vamos ver. Continue. Vamos observar ali à frente. Já está no final? Está quase no final. Não, deixa eu chegar até o final. Não, deixa eu continuar. Dá para continuar? Ok. Bem, Excelência, como o tempo é curto, Vossa Excelência já entenderam conforme aconteceu. Passa aquelas imagens da vítima dentro do carro, dos tiros. Olha, tanto é que a vítima nem tomou posição de reação, Excelência. Olha, ela estava de cinto. Se a vítima tivesse preparada para reagir, a primeira coisa que ela teria feito é tirar o cinto, igual como os policiais fazem nas viaturas. Então, isso demonstra que a vítima não estava esperando esses tiros. Foi olhar para o filho e morreu. Os tiros no carro. Primeiro tiro da porta, aí o carro foi se distanciando. Segundo tiro pegou aqui. Terceiro tiro pegou aqui embaixo, que acertou a mala do carro. A parte de trás do banco onde estava sentado o Arthur. E o tiro que matou a vítima aqui em cima. Essa outra imagem. O vidro. Observe o vidro do passageiro aqui atrás. Ó. Vossas Excelências perceberam que o vidro, quando ele estava emparelhado, estava totalmente aberto. Aqui, quase fechado. Significa dizer o quê? Que depois que desemparelhou, ele tentou acionar o vidro. Ele acionou o vidro e colocou a marcha na... Então significa que a mão direita estava ocupada na marcha e no vidro. Não estava com a arma na mão. E a mão esquerda, Excelência, segurando a direção do veículo. Coloca outra imagem. Aquela primeira imagem onde aparece aqui. Observe a mão dele. Ó, mão direita, perto do câmbio, exatamente onde ele estava segurando. Câmbio e botões. Mão esquerda, em cima da coxa esquerda. Exatamente, olha a direção aqui. Ele estava segurando,
quando pegou o tiro na cabeça, que a pessoa perde todo o sentido, a mão dele da direção caiu aqui na coxa e a mão que estava no câmbio caiu do lado. A arma estava aqui na coxa dele, conforme foi demonstrado pela esposa. Quando, presta atenção, a arma estava aqui, ele com a mão aqui no câmbio e na direção, foi olhar para o filho. Quando ele levou o tiro, excelência, que ele freou, a arma que estava aqui, naquela posição que vocês viram, caiu aqui no chão. Caiu também aqui a mala da vítima. E a defesa vem querer argumentar que ele estava na mão. Mas vamos imaginar que ele tivesse com a arma na mão. Largou a direção, está levantando o dedo, e está com a arma na mão. Vamos supor que não está segurando. Mesmo assim, excelência, não significa nada, porque a legítima defesa se analisa lá atrás, naquele momento em que o Kleber supostamente apontou a arma para ele, que ele freou, excelência, saiu mesmo que seja verdade, saiu qualquer injusta agressão a partir daquele momento, porque a vítima já tomou a frente. O que aconteceu? A partir dali, homicídio com execução sumária, excelência. E detalhe, a defesa vem de querer dizer aqui que ele não teve intenção. Só que a lei, excelência, para configurar o dolo, exige, eu vou ler aqui o artigo 18. Diz-se crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quis, eu quero matar e mato. Assumiu o risco, dolo eventual. Eu não quero matar, mas com a minha atitude acabo matando. E foi o que ocorreu. Ele assumiu o risco de matar alguém e ainda assumiu o risco de colocar em perigo uma criança, excelência. E vem dizer aqui que tem 30 anos de polícia, que tem treinamento, exatamente. Por isso que não deveria ter agido daquela forma, excelência. Quantos minutos já? Aí o delegado, só para finalizar, o delegado excelência, vem aqui. A defesa vem querer apresentar para Vossa Excelência, tanto é que trouxe o delegado aqui. Legítima defesa, presta atenção. Uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6 folhas. Tudo para tentar justificar a atitude do réu, excelência. Colocando aqui a opinião dele, excelência. Delegado não é para dar opinião, delegado só para apurar fato e colocar o que escreveu. Se o réu disse que agiu em legítima defesa, bastava o delegado colocar aqui. O réu alegou que agiu em legítima defesa, mas não tem ele mesmo que sair detalhando, excelência. Como não dá tempo, excelência, mas Vossa Excelência estão aí, se Vossa Excelência quiserem ler, Vossas Excelências vão ver que o delegado agiu totalmente com imparcialidade, com um relatório totalmente tendencioso, excelência, que foi seguido lá pela comissão da Polícia Militar e disse também que o réu não agiu tudo dentro da lei, excelência. Só coloca o pop para finalizar. E aproveitando, excelência, pega os quesitos que daqui a pouco eu vou. Preste atenção aqui no pop, excelência. Isso aqui é o que regulamenta a atitude dos policiais. Objetivo: orientar a conduta e os procedimentos a serem adotados pelos policiais militares fora do horário regular do trabalho. Os policiais estão fora de serviço. E que é o caso do réu, que está aposentado. Quando do atendimento de ocorrência em horário diverso de suas escalas de serviço. Preste atenção. Sequências de ações. Tem várias sequências aqui, observe essa. Analisadas as condições dos itens anteriores, que ele tem que observar tudo isso aqui, o policial militar fora do seu horário regular de trabalho deverá atentar às seguintes ações: aguardar a chegada de reforço policial. Aguardar a chegada de reforço policial. Por que ele não ligou para o 190? No momento que a vítima passou, por que ele não encostou? Por que ele não ligou? Aquela posição que ele correu lá para o carro, que aqui já é só encenação, ele tinha que ter feito antes. Excelência. Escolher um ponto seguro para se abrigar. Escolher um ponto seguro para abrigar. Tinha que ser antes, não é depois.
Quando necessário e possível, aproximar-se de forma segura do local suposto do crime. Se houver necessidade de ação, proceder com segurança. Sendo inevitável o envolvimento direto, atentar para os princípios, presta atenção, atentar para os princípios de tiro defensivo na preservação da vida. Método Giraldi. Método Giraldi, Excelência. E que a comissão lá da Polícia Militar vem dizer que ele seguiu todo esse método Giraldi. Coloca aí o método Giraldi, rapidamente. Doutor, uma breve intervenção, é só para lembrar os jurados que não podem sinalizar sequer com a cabeça, concordando ou negando. É para ficar em silêncio e, se eventualmente a acusação fazer alguma pergunta que é retórica, os senhores nessa oportunidade não respondem. Eu devolvo a palavra, doutor. Ok. Método Giraldi, que a comissão disse que ele seguiu direito, fez tudo direitinho. Vamos ver se fez mesmo, Excelência? Ó, tiro defensivo na preservação da vida, método de Giraldi. Finalidade, né? Ensinar o policial a não provocar tragédias. O tiro defensivo de preservação da vida, método de Giraldi, sua doutrina para a atuação armada da polícia e do policial com a finalidade de servir e proteger a sociedade. Mudança de cultura, preste atenção. Método Giraldi visa uma mudança de cultura na atuação armada da polícia e policiais. De uma cultura de onde tudo é resolvido com invasão, tiros, bombas, para uma cultura de negociação. De uma cultura de disparar contra pessoas em atitude suspeita, para uma cultura de verbalização. De uma cultura de morte importada da instrução de tiro das Forças Armadas, para uma cultura de preservação da vida, Excelência. De uma cultura onde sacou, tem que atirar, para uma cultura do disparo como última alternativa. Método Giraldi, Excelências. De uma cultura de uso de arma de fogo para a segurança do Estado, para uma cultura do uso da arma de fogo para a segurança do cidadão. De uma cultura de constante desrespeito aos direitos humanos, para uma cultura total de respeito aos direitos humanos, Excelência. E a Polícia Militar vem dizer que ele agiu de acordo com esses métodos, Excelência. Conversa fiada. Esquisitos. Vamos aos esquisitos, Excelência. Então vejam que, se a defesa vier sustentar essa legítima defesa, que eu acredito que depois disso não vem, mas se vier, Vossas Excelências observem tudo que foi falado aqui. No dia 24 de fevereiro, por volta das 8 horas, de via pública, na Avenida Cora de Carvalho, esquina com a Rua de Lar do Silva, bairro Centro, nesta cidade, a vítima Klebe sofreu lesões descritas no laudo necroscópico, ou seja, a vítima morreu? Resposta sim, Excelência. Resposta sim. O acusado foi o autor dessas lesões? Sim, ele confessou. Está tudo provado. O jurado absolve o acusado Joaquim? Resposta não, Excelência, não absolve. O acusado praticou o crime por motivo fútil? Briga, um desentendimento de trânsito? Sim, Excelência, sim. O acusado agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, Excelência? Sim, Excelência. Não deu possibilidade de defesa, deixou a vítima passar e meteu bala, meteu fogo, execução sumária, Excelência, sem chance de defesa. Aí vem a votação em relação ao Arthur. A vítima Arthur. A mesma coisa. No dia 24, tal. Houve disparo de arma de fogo na direção da vítima Arthur? Sim, Excelência, houve. O acusado Joaquim foi o autor desse disparo? Sim, Excelências, foi ele. O jurado absolve o acusado? Não, Excelência. Aí vem a tentativa aqui. O réu deu início à execução de um crime de homicídio contra a vítima, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? Excelência, sim, Excelência, sim. Só não se consumou porque aquele banco traseiro livrou a vítima, que a vítima estava sentada exatamente na direção daquele tiro, Excelência. Só coloca aí embaixo lá do banco. O acusado praticou o crime por motivo fútil? Sim, Excelências. O acusado agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima? Sim, Excelências. Se Vossas Excelências decidirem desta forma, estarão fazendo justiça, Excelências, que essa família tanto espera aqui. A decisão de Vossas Excelências. Obrigado. Acusação. Passa a palavra à assistente de acusação. Fica à vontade, doutor. Tá pegando? 52 minutos.
vendo o meu? Oi, oi. Perfeito. Tá dando para ouvir bem? Você pode aumentar o canal aí, por gentileza? Bom, senhores, o papel aqui da assistência da acusação é esclarecer para vocês pontos controversos. Você pode dar outro micro... Ah, perfeito agora. E esses pontos ficaram controversos por uma única postura. Primeiro, a versão do acusado, vou deixar à parte, e aqui a declaração do senhor Manuel Braga, foi jogado por terra, vocês perceberam, né, que ele retificou, ou seja, estava mentindo em todo o seu depoimento. E o delegado que foi tolo e ignóbil. Por quê? Porque não obedeceu o que estava previsto aqui nos laudos periciais. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu perguntei para o delegado se havia possibilidade ou não da arma estar suspensa, ele fugiu da resposta. Ele colocou uma opção ou outra, mas não havia duas opções, havia só uma, que está contido aqui na página 97. O perito é claro quando diz que a arma estava entre as pernas e sob o banco, é inquestionável. E sabe o exemplo que eu dou para os senhores? Um exemplo bem simples. Quando você está em um ônibus, em pé, esse ônibus freia, você vai para frente, movimento retilíneo. E o que é que aconteceu? Essa mesma coisa com a arma. A arma estava repousando ali no banco, o veículo parou e ela seguiu sentido retilíneo, foi ao chão. E os peritos também, para escancarar o que aconteceu com a arma, eles reportaram que essa mochila aqui também foi à frente, e foi à frente ao chão. Eu perguntei para a dona Jamile se o réu, ou de uma forma, se a vítima era cuidadosa, e ela disse que sim, que ela não levava essa mochila do filho ao chão, levava em cima do banco. E os peritos colocaram aí, o veículo parou e a mochila e a arma foi ao chão. Não haviam duas possibilidades. A arma não estava suspensa. Não sou eu que estou dizendo, a perícia. Ah, mas o delegado tem habilidade para questionar? Não. O promotor muito bem falou, o delegado não tem que dar opinião, tem que se ater a fatos. E aí, quando ele não sabe um assunto, não conhece, por exemplo, física, medicina, matemática, chama quem? Os peritos. Os peritos esclareceram. Aí ele fugiu da resposta, disse, não vou responder da página que o senhor quer saber, eu vou responder da outra página. Perfeito. Queria que ele estivesse aqui, que eu gostaria de esclarecer para ele. Ele disse assim, mas a arma poderia estar suspensa e o gotejamento de sangue se deu nela e ela caiu ao chão. Ele inventou uma história totalmente fictícia. O perito já tinha falado. A arma estava sob o banco. Só que eu fiz uma pergunta aqui. Eu sei que os senhores lembram. Eu perguntei a uma das testemunhas, e as imagens são bem claras, o seguinte: houve esguichamento de sangue? Não. Apenas um ferimento, uma pouca quantidade de sangue, algumas gotas. Essas gotas estavam à frente, no chão do veículo, na roupa da criança. E por quê? Também aqui está no laudo. A vítima, ela estava olhando para trás. De acordo com os peritos, não com o delegado, de forma técnica, a vítima estava olhando para trás, tão logo ouviu os tiros. Olhou para trás. E, doutor Denison, pode vir aqui, por gentileza? O senhor sente aqui. Imagine que o doutor Denner está dirigindo, né? Você olha para mim, senhor doutor Denner. Atiro. E eu perguntei para várias testemunhas como é que estava o corpo. A foto do laudo necroscópico é só uma. A cabeça estava para o lado direito. Isso é incontestável, não tem dupla interpretação. Mas eu já vou explicar o porquê. O que é que acontece também? Outra dúvida que o delegado colocou. Pode ficar sentado aí, doutor Denner. Imagine que o senhor está dirigindo, doutor Denner. Perfeito. Posicione só sua mão esquerda, por gentileza. Assim. Aí, de repente, olhe para trás. Levou um tiro aqui. Como é que vai ficar a mão do doutor Denner?
usando sob a coxa dele, como está na foto, nos laudos. Isso é incontestável. Não tem como o delegado pensar outra coisa. Os peritos colocaram: o braço da vítima repousou sob a coxa. A não ser que a defesa tente contrariar, ela vai alegar legítima defesa, mas isso aí é fato. Vou voltar a uma situação aqui. Onde é que estava a cabeça da vítima após levar o tiro? Pendendo para o lado direito. Imagina que você está olhando para trás, por favor, faça isso. A vítima levou o tiro e a cabeça pendeu pelo lado direito. Eu tentei provocar o delegado e perguntei para todas as testemunhas com o único intuito: que elas relatassem que a vítima estava nessa posição. Senhores, segundo o laudo, a vítima levou um tiro na região frontal e ela passou pelos 2 hemisférios cerebrais, ou seja, não tinha como ter reação. Por quê? Porque o delegado disse assim: mas existe possibilidade de um ser humano ter reação? Eu afirmo, não. Por quê? Porque o corpo humano ele precisa, em média, de 0,3 segundos para ter uma reação. A vítima não teve. Levou o tiro e o único movimento foi só a cabeça, nem dobrar o pescoço conseguiu, nem movimentar o braço direito, o esquerdo e o direito. Bom, o promotor colocou aí uma coisa em contexto, não tem como eu explicar até melhor. O vidro, 2 dedos, 4 centímetros, 5 centímetros, isso em conteste. Então, a não ser que o delegado fuja de outra percepção, esse vidro foi levantado e foi acionado. Eu apresentei ao processo o manual do veículo Onix Joy e do veículo do réu. Dr. Denner, imagine que o senhor está acionando o vidro dianteiro do veículo. Onde é que vai estar a sua mão direita? No console central. Mas vamos pensar um pouco. Seria rápida essa ação de acionar os vidros? Eu tomei a liberdade de colocar no processo também, para que não restasse dúvida. Se você tiver como até localizar, Gabriel, aquele vídeo, o vidro demora 2,4 segundos para ser acionado do início ao fim. O delegado desconsiderou isso, fugiu dessa informação. Coloquei o vídeo, está no manual. 2,4 segundos. E por que ele não foi acionado até o final? Porque a vítima levou um tiro na cabeça. Não tinha mais comando, não tinha mais como terminar. Por isso que o vidro direito e esquerdo não conseguiu chegar até o final. Por que ele acionou o vidro? Senhores, eu vou até fugir da percepção policial. Qualquer pessoa que escute tiros, que esteja com filho, que filho? Aquele filho que ele ficou anos querendo gerar, aquele filho que ele investiu. Você pode colocar o vídeo, Gabriel, por gentileza? Para que não reste dúvida do tempo de acionamento. Aquele filho que ele investiu todos os recursos, que ele tratava com carinho. Senhores, eu desafio alguém na polícia, e quando eu assumi essa causa, por confiança da família, eu imaginei e falei para eles que eu atuaria de forma técnica. Coloca aí, Gabriel, por gentileza. Perfeito, perfeito. Em conteste. O delegado não quis observar isso. Não vou tentar justificar a ignorância desse profissional. Temos delegados excepcionais na Polícia Civil do Amapá. Vou fazer júris que eu tenho que enfrentar realmente inquéritos muito bem elaborados. Não foi o caso desse. Esse relatório é totalmente tendencioso, quem quiser ver pode ver, tirar as conclusões. Aqueles que fazem direito, seria uma leitura muito bem interessante. Contudo, eu fiz uma pergunta simples, vou fazer para os senhores para refletir. Senhores, eu perguntei uma pergunta tão simples para o delegado, e ele fugiu. Delegado, o senhor observou se o carro precisa de análise pericial para verificar se um carro é automático ou manual para quem dirige? Senhores, você observa só aquela foto lá,
e vê um câmbio manual. Ou seja, eu fiz uma pergunta para o delegado. Delegado, o veículo da vítima e do réu estavam parados no cruzamento? Ele afirmou que sim. Só que ele percebeu onde eu queria chegar. Eu queria chegar que para você tirar um veículo da velocidade zero, você aciona a primeira marcha. Não sai no neutro. Depois você aciona a segunda, a terceira. A velocidade ali, 30, 40, devia estar na terceira marcha. Acionou essa marcha 3 vezes e concordo plenamente como promotor. Se aproximou do cruzamento, freou o veículo e colocou no neutro. 4 vezes e com qual mão? À direita. A não ser que a defesa depois consiga reportar algo, como é que ele seguraria uma arma, acionaria a alavanca de marchas, acionaria os vidros dianteiros? Impossível. Impossível nessa relação temporal de tempo. 2,4 segundos é o tempo de acionamento do vidro. A dinâmica que o réu se entregou ali é de 5 segundos. Não sei como a defesa dele vai conseguir explicar. Confesso que não gostaria de estar nesses lençóis. Quanto à reação, mas vou aguardar aqui. Nós já antecipamos, né, que vai haver réplica, e então está tudo tranquilo. Mas vamos lá. Bora falar um pouquinho sobre conduta policial militar. Senhores, eu fiquei, salvo engano, 18 anos na Polícia Militar, né? A minha carreira foi como a da Jamile, como a da vítima. Chegamos a fazer concurso, eu fiz a pergunta: você só vai a sargento fazendo a prova e com bom comportamento. Senhores, quando a defesa inseriu a ficha daquele marginal ali, e digo marginal, não para depreciar a vítima, ele não lembra dos crimes. Marginal é quem vive à margem da lei, colega. Você não vai forçar eu a explicar, senão eu explico. Não vou perder o tempo explicando. Marginal, por quê? Porque ele não lembra dos crimes que ele cometeu. Você esqueceu, doutor, você passou na frente, você respondeu um crime por ter passado por cima de uma moto? Doutor, por um arranhão de carro, por gentileza, eu estou permitindo aqui os debates com a regularidade devida. Só por gentileza, predomina a presunção de inocência aqui. Quando se for referir ao acusado, eu peço que se refira com o termo réu, termo acusado, de forma técnica, por gentileza. Sim, senhora, e é totalmente técnico chamar uma pessoa de marginal que veio à margem da lei. Se a senhora puder descontar esse tempo, mas eu lembro ele já respondeu por crime, sim. Aí ele diz, tive acertos na justiça. Acertos que, quando o oficial de justiça ia buscar ele em um processo, nunca encontrava. Eu chequei, ele morava no mesmo endereço, o oficial de justiça batia lá e ele dizia que não morava. Senhores, fugindo. Pegou um motoqueiro por um arranhão na lataria. Se ele tivesse com a arma, ele teria, sei lá, feito o quê? Mas passou com o carro por cima da motocicleta. Esse é o réu. O réu, senhores, eu não consigo achar justificativa para ter dado 4 tiros à vítima. E ele queria matar. Os tiros foram angulando, aumentando de ângulo. Não sou eu que estou falando, os peritos. Primeiro tiro na lataria, e aí o ângulo aumenta. Tiro. O que quer dizer isso? Que ele queria acertar um alvo. E era a vítima. Porém, concordo, os vidros eram escuros. E aí ele poderia ter matado qualquer um. 1, 2, 3. Quantos estivessem no veículo? Poderia ter matado o Arthur, que, como vocês viram no vídeo, sempre estava no meio do carro, né, sorrindo ao lado do pai. E por um milagre mesmo, o Arthur não está morto. Essas lágrimas que ele coloca aqui, esse teatrinho aqui, não justificam. Você sabe por quê? Eu vi 2, 3 lágrimas dele, porém eu tive que aguentar, ter que lidar sem me emocionar, de ver aquela senhora ali durante anos, um ano e pouco, chorando, e eu tendo que falar para ela, olha, eu vou fazer a acusação de forma técnica, não vou trazer emoção para cá, né? Na instrução, ele adotou a mesma postura, e é direito dele, não vou questionar, de não responder, tranquilo, mas ele confessou o crime. Ele disse assim,
eu sou um marginal, por isso que eu reproduzi a sua fala, você disse que você era um marginal e um assassino. Está na instrução, está gravado. Né? Ninguém colocou palavras na boca dele. Ele volitivamente confessou o crime pela sensação. Ele não justificou um homicídio. Ele usou a nomenclatura de assassino para se denominar. Ele sabe o que ele fez. Agora, senhores, voltando àquela postura do delegado, eu vou fazer uma reprodução por conta do melhor amigo de um amigo que estava mentindo, vocês ouviram, ele retificou, e a versão do réu. Em uma penitenciária, senhores, não tem ninguém culpado. Todo mundo encontra uma justificativa para dizer que é inocente. Só que eu fiz uma pergunta para o Agapito, que ela estava cirurgicamente elencada. Ele, a priori, chamou, e o Agapito descreveu a cena perfeitamente. Por isso, chamou a vítima de vagabundo. Até esse momento, ele não sabia que se tratava de policial militar. O que é que acontece? O Agapito relatou aqui, e eu tenho ênfase nisso. Ele ouviu que populares reconheceram a vítima, e aí era um tenente. E agora, olha o que eu fiz. Atirei num tenente. Aí a postura foi totalmente diferente, né? Aí eu tenho que inventar uma história. Aí eu tenho que justificar algo, né? Só que não vai dar certo. Você sabe por quê? Porque quem julga aqui não é o delegado. O delegado pode escrever a besteira que ele quiser. Não é o Manuel Braga que vem aqui contra um monte de mentiras. São os senhores. Então, eu vou finalizar minha fala dizendo só o seguinte. Tudo que eu falei aqui, ó, contido no inquérito, que o próprio delegado... Tudo que eu falei, quem redigiu foram médicos, peritos, pessoas que têm uma capacidade técnica muito grande. Não um delegado que reconheceu a subjetividade. Tudo que eu falei aqui, inclusive chamá-lo de marginal, foi palavras dele, não fui eu. Eu trato ele como réu, cidadão, mas você se chamou de marginal e de assassino. Você confessou o crime. Então agora, me resta agradecer, dizer que tudo que foi falado aqui está no inquérito, está no processo, e passar a palavra ao meu novo colega, Marcelino. Obrigado, doutor. Boa tarde, excelências. Hoje nós estamos aqui julgando Joaquim, vossas excelências estão aqui julgando Joaquim Pereira da Silva. Quem é Joaquim Pereira da Silva? Primeiramente, nós estamos aqui perante este corpo de jurados, logicamente para dizer que ninguém quer vingança. Foi falado aqui várias vezes perante este tribunal que é uma família de militares que está ali. Várias pessoas, inclusive foi perguntado aqui várias vezes. Policiais militares. A viúva enlutada que está ali chorando, militar. O tio da vítima também, policial militar. O irmão da vítima também, policial militar. Várias pessoas da família militares. O cunhado da vítima militar. Se quisessem vingança, teriam formado um esquadrão de extermínio e ido matar Joaquim Pereira da Silva. Mas não fizeram isso. Procuraram as autoridades, registraram um boletim de ocorrência, vieram perante o Poder Judiciário querer única e exclusivamente justiça. É isso que nós queremos de vossas excelências. E hoje, a defesa vem aqui trazer o réu sentado ali, todo bonito, de terno, deixaram até a barba dele crescer. Isso daí com orientação. Joaquim, deixa a tua barba crescer para que você pareça um bom velhinho. A imagem do Papai Noel está ali. Daqui a pouco, vossas excelências vão ver que este palco do Tribunal do Júri vai se transformar, sabe do quê? Numa igreja, porque vão santificar, vão beatificar aquela pessoa que está ali sentado, com aquela imagem de bom velhinho. E de bom velhinho, ele não é. Eu sei muito bem, porque também fui policial. 10 anos na mesma polícia que ele serviu, eu também servi, o doutor Israel serviu, o doutor Bene serviu, várias pessoas, inclusive policiais que aqui estão hoje fazendo, a segurança deste Tribunal do Júri é público e notório. Quem é Joaquim Pereira da Silva? É comum a resposta de todos: uma pessoa violenta, uma pessoa desequilibrada e uma pessoa que de boazinha
Não tem nada, e eu vou provar para Vossas Excelências. No processo penal, no movimento 9, foi juntado aqui a certidão criminal do réu. Ali nós temos, primeiro, o tribunal do júri é esse processo que ele está respondendo. Logo abaixo, pode passar, Gabriel, lá para baixo. Mais um pouquinho. Aí, juizado de violência doméstica, está lá juntado na certidão criminal do réu. Perguntado aqui pela magistrada, o senhor já respondeu o processo penal, criminal? Ele ficou todo desajeitado. Eu respondi sim, mas foi tudo acertado tranquilamente. Como é que uma pessoa pode se dizer que é boazinha respondendo violência doméstica, porrada na mulher? Eu não posso chamar uma pessoa boa quem agride a própria mulher. Além da violência doméstica, pode passar um pouquinho para baixo aqui, Gabriel, por favor. Meu amigo doutor Israel falou desse processo penal aqui, a briga de trânsito. Coitado daquele motorista que teve sua moto escangalhada, quebrada, arrebentada pelo réu que passou por cima com a sua caminhonete. Mais coitado ainda foi o tenente Kleber, que não teve a mesma sorte. Por quê? Morreu com um tiro na cabeça por conta de uma discussão no trânsito. E mais além de passar por cima da motocicleta, não satisfeito, o réu, que ali está sentado com imagem de bom velhinho, desceu do carro, tirou o extintor de incêndio do carro e agrediu o pobre no motoqueiro, que não morreu porque naquele momento ele não estava com a arma de fogo na mão, porque se tivesse, como ele usou nas palavras aqui em depoimento do inquérito policial, sapequei aquele filho da puta, foi isso que ele falou aqui. Aquele motoqueiro escapou fedendo, mesmo a sorte não teve o tenente Kleber, que veio a óbito. Então, esta imagem, doutor, que hoje está sendo mostrada, perante Vossa Excelência. O senhor quer uma parte, doutor? Peça a excelência aqui, por favor. Doutor, por gentileza. Na verdade é o seguinte, eu não faço de interrupções de maneira nenhuma. O doutor fez uma afirmação, sapequei aquele filho da puta. Eu gostaria só que ele, como o Código de Processo Penal prevê, que indicasse as páginas para eu saber exatamente, que eu não consegui achar. Está no inquérito policial, doutor, no depoimento dele. O senhor pode indicar doutor, a página certinho? Pode indicar a página, por favor? A da afirmação lá sapequei. No interrogatório dele. Ele falou o termo filha da puta? Desculpa o palavreado, tá? No próprio depoimento daquela testemunha que aqui veio hoje, o Agapito, ele também falou em sede de inquérito policial que ouviu o réu, estava ao lado do réu, e falou, dizeres do réu, aquele filho da puta estava com a arma na mão, sapequei ele antes de mim. Isso foi o que foi falado aqui. É a página 52, doutor? Dá uma conferida só para a gente verificar se é o mesmo termo. Isso, doutor, por gentileza, Não, é pertinente. Eu, por gentileza, informe devolvo o tempo, sim. Vamos só computá-lo. Tempo de interrupção. $52, doutor. Doutor, localizou a menção ao processo? Estou procurando aqui, excelência. Estamos numa parte ainda, o tempo vai ser compensado. Pois não, excelência. Na página 52, uma retificação, não houve a palavra filho da puta, somente sapequei ele. Por gentileza, sem manifestações. Eu já fiz um pedido. Se isso acontecer novamente, vou começar a pedir para ser retirado. Pois não, doutor. Não houve filha da puta, mas ele já tinha se referido anteriormente como vagabundo. Sim. Eu vou acrescentar, pode ser 3 minutos. 3 minutos, excelência. Obrigado. Devolvo a palavra à acusação. Agradeço, excelência. Voltando, então. Excelências, nós vimos aqui o nobre doutor de Israel falando, sustentando acerca da mão da vítima ao dirigir o volante.
ao pegar no volante, e a outra o carro manual, passando marcha. Foi perguntado ao delegado de polícia aqui se, em algum momento daquele vídeo que foi apresentado, a vítima estava com a mão no volante, e foi falado que sim. Em vários momentos, a mão esquerda estava no volante. Como o carro era manual, a outra mão automaticamente estava passando marchas. Foi dito aqui que a vítima estava com arma de fogo apontando para o réu. A não ser que a defesa venha daqui a pouco santificar o réu aqui, beatificá-lo e transformá-lo num santo, vão também criar uma terceira mão para ele, um terceiro braço, para dizer que com uma mão ele estava no volante, a outra passando marcha e outra apontando arma. Fato este que foi derrubado aqui pela perícia. Inclusive, lido pelo meu colega, que a perícia verificou que a arma de fogo não estava na mão dele. E sim, logo depois que ele foi alvejado com um tiro na cabeça, a arma escorregou e caiu no chão do carro. Vai sustentar também aqui a defesa, daqui a pouco, que houve essa tal de legítima defesa criada aqui. O tempo que nos resta é pouco, mas na réplica nós vamos explicar mais pormenorizadamente. Porém, o doutor promotor de justiça também falou para vossas excelências aqui acerca da legítima defesa. Primeiro, encontra-se em legítima defesa quem moderadamente se utiliza dos meios necessários e repele injusta agressão atual ou iminente. Vejam, excelências, os meios necessários são aqueles que você tem na hora para poder se defender. Primeiro, a arma de fogo estava na mão do réu Joaquim Pereira da Silva. Legítima defesa, um disparo para se defender, 2 disparos, 3 disparos, 4 disparos, isso já foge às raias do aceitável para a legítima defesa. O que nós temos aqui não é uma legítima defesa. Notadamente ficou demonstrado em vários pontos aqui da defesa e da acusação que o que nós temos é um assassinato frio e covarde. Explico. Tiros dados nas costas da vítima significam execução e não legítima defesa. E isso foi bem explicado aqui. Nos dizeres do depoimento, interrogatório aqui do réu, ele falou que esperou o momento certo, teve tempo para isso, freou seu carro, baixou os vidros, foi visto aqui o tempo de execução de levantamento e baixamento de vidros, cerca de 2,5 segundos, 3 segundos. Se houve essa suposta agressão, que ele alega que teve, restou muito tempo para que ele pensasse no que iria fazer, e fez muito bem, porque Joaquim Pereira da Silva, 35 anos na Polícia Militar, batalhão de operações especiais, o xamã não é uma pessoa besta, é uma pessoa que sabe muito bem se utilizar de uma arma de fogo no momento certo, e ele demonstrou isso aqui hoje, falando para vossas excelências que ele pegou o carro, freou, baixou o vidro, teve tempo de pegar a sua arma de fogo, com o carro em movimento, é o simulacro, mirou e deu 4 disparos, com o carro em movimento, tá, 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 tá. E detalhe importante que foi apresentado aqui, é que o tiro que foi dado, os disparos, em nenhum momento, eles foram estilo double tap, pronto e prego. Aquele disparo, de imediato, com relação à reação, ficou demonstrado aqui que foi primeiro um tiro, o policial Agapito falou, no depoimento dele, passando na frente da escola Meta, ele ouviu o primeiro disparo. Depois da escola Meta, ouviu o segundo. Se vossas excelências perceberem, passar na frente da escola leva um tempo, ainda mais porque tinha uma fila de carros. Passou, ouviu o primeiro. Depois da escola, ouviu o segundo. Significa dizer, primeiro tiro. Tá! Ainda deu tempo dele olhar. Será que eu acertei? Não sei, vou dar logo mais um. Toma, 2, 3, 4 disparos. Foi quando o carro do Tenente Kleber parou. Depois que o carro do Tenente Kleber parou, Joaquim Pereira da Silva desceu do carro naquela reação de policial. Qual é? Sai do carro e fica lá atrás da caminhonete. Essa reação, excelências, ela é comum a todo policial. Mesmo que o policial ele não veja nada, ele se esconde. Ouviu um fogo de artifício, ele se esconde. Ouviu um barulho mais alto, isso é reação do policial treinado. E naquele momento, Joaquim Pereira da Silva sabia o que estava fazendo.
não queria se defender de nada, queria matar, e foi o que ele fez, tirando a vida daquele pobre coitado que estava levando seu filho para a escola. Excelências, hoje a sociedade já não aguenta mais conviver com pessoas assim. O pedido da assistência de acusação é que não deixem aquele cidadão voltar para casa impune. Justiça é o que nós queremos hoje. Doutora Cleison. Oi? O vídeo? Gabriel. Quantos minutos ainda? 7. Agradeço. Excelências, vejam o vídeo que foi a despedida do Kleber, como se fosse seu último ato em vida. Por favor, Bel. O último dia de Kleber Santana vivo, se despedindo da família com seu filhinho, indo para a escola, voltando para dar o último adeus à sua esposa enlutada. Perfeito. O último beijo de adeus. Obrigado, Biel. Excelências, vocês estão com os quesitos em mãos. O primeiro deles diz respeito à materialidade. Lá está escrito: no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 8 da manhã, em via pública, na Avenida Cora de Carvalho, esquina com Rua de Lardo Silva, no bairro Centro, nesta cidade, houve disparos de arma de fogo na direção da vítima, Tenente Kleber, e seu filho Paulo Arthur Mira. Isso daqui é inconteste, isso daqui não tem como negar. O próprio réu veio aqui e confessou perante a autoridade judiciária. Doutor, desculpa interromper, 5 minutos. Agradeço, excelência. Só finalizar os quesitos. Então, excelências, no primeiro quesito, vocês vão responder sim, porque isso daí é inconteste. Ninguém negou aqui, nem o próprio réu. Houve a materialidade? Houve. Segundo, houve a autoria? Pergunta: o acusado Joaquim Pereira da Silva foi o autor desses disparos? Ele também confessou. Foi. Então, no primeiro caso, nós tivemos a materialidade. Vimos aqui várias vezes o corpo do Tenente Kleber. Houve materialidade, houve um homicídio, houve autoria. Quem matou? O próprio réu aqui confessou. Também vossas excelências responderão sim. Terceiro quesito: alteração da lei processual penal. O réu deu início à execução de um crime de homicídio contra a vítima que não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade. É o caso de Paulo Arthur, a criancinha. Estão perguntando aqui se houve essa tentativa. Lógico que houve. Aquela criança não morreu por graça divina. O disparo de arma de fogo atingiu a lata do banco. E eu fui lá pessoalmente com meus companheiros aqui de advocacia e colocamos o dedo naquele buraco causado pelo disparo de arma de fogo. O dedo bate na lata. Se aquela lata do banco não estivesse ali, era mais uma vítima. A família estaria triste, bem mais, pela morte de Kleber Santana e pela morte do menor Arthur. Quarto quesito, excelências. Terceiro quesito, perdão. O jurado absolve o acusado Joaquim Pereira da Silva? Não tem como absolver uma pessoa dessa, que foi demonstrado aqui perante vossas excelências todo o histórico da vida pregressa daquele réu que está ali hoje sentado, daquele bom velhinho. Não tem como. Quarto quesito, já respondemos, e as qualificadoras. Quinto quesito: o acusado praticou o crime por motivo fútil? Motivo fútil, excelências, é aquele de
pequena relevância perante a sociedade, algo de menor importância, uma discussão no trânsito, um abalroamento, uma disputa por um lugar na rua. Aquela disputa foi o suficiente para sacar a arma de fogo e atirar? Uma briga de trânsito? Olha, rapaz, eu quero pegar aqui a vaga. Não, é eu que quero. Então toma. Pá, 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 pá. Este foi o motivo fútil. Joaquim Pereira da Silva praticou o crime por motivo fútil? Vossas Excelências vão responder sim. E o último quesito: o acusado agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima? Sim, uma arma de fogo disparando contra alguém que não estava também disparando. Foi perguntado aqui para o delegado de polícia, que inclusive quis fazer piada com um negócio sério, julgamento do réu e uma vítima com sua família enlutada, chorando. Delegado, existe combate unilateral? Existe, quando uma pessoa tira e a outra morre. Esse é o combate unilateral. Combate bilateral, duas pessoas se atacando. Não foi o caso de Joaquim Pereira da Silva. Não houve legítima defesa, mas sim um homicídio qualificado. Muito obrigado, Excelências. Agradeço, doutor. O jantar está servido? Sabe informar? Servido? Tá certo, então eu vou suspender os trabalhos por meia hora para que os jurados possam jantar e nós também. Antes de os senhores se retirarem, eu peço que continuem aqui prestando atenção. Está ocorrendo algumas manifestações em alto volume, que é possível da defesa ouvir, é possível também que isso chegue aos jurados. E essa é uma sessão solene, eu já pedi isso várias vezes aos senhores. É uma sessão solene que os senhores estão aqui presentes, é um direito dos senhores acompanhar, porque é pública. Mas os senhores têm que adotar aqui uma postura colaborativa. Os senhores não podem aqui expressar manifestações favoráveis ou contrárias a quem quer que seja, sob pena de ser retirado. Inclusive, eu tenho justificação legal para isso, o artigo 497 me autoriza. Então, mais uma vez, eu estou pedindo, dessa vez, eu estou até repreendendo quem está fazendo isso aqui, vou ficar observando, e, se necessário, vai ser convidado a se retirar. Dito isso, então, suspensão dos trabalhos por meia hora para refeição dos jurados. Agradeço.